Sabe aquela história de que quem é fiel nunca erra? Esquece isso. Josafá era um homem temente a Deus, respeitado, estrategista. Mas cometeu um erro que quase destruiu tudo o que ele havia construído. E o mais surpreendente? Foi um erro bem intencionado. Sim, até alianças feitas com boas intenções podem custar caro, muito caro. Principalmente quando nascem da ansiedade disfarçada de sabedoria. E ele pagou o preço. Seu reino ficou por um fio. Sua vida à beira do colapso. Agora, aqui está a parte mais surpreendente. Quando todos esperavam por uma resposta armada, ele dobrou os joelhos. Quando a crise apertou, ele não correu para os generais, correu para a oração. E essa oração não só virou o rumo da batalha, como também expôs um princípio que muita gente esquece. Deus luta por quem confia, mesmo quando tudo parece perdido. O erro quase o derrubou, mas a fé reescreveu a história. E se eu te dissesse que o que Josafá viveu pode se parecer muito com o que você está enfrentando hoje? Talvez você também tenha feito uma escolha errada, se aliado a pessoas erradas, entrado num projeto que parecia bom, mas virou uma tempestade. Se você acha que já passou do ponto de retorno, fica comigo, porque essa história prova que, mesmo depois do erro, ainda existe um caminho. E às vezes, ele começa com um joelho no chão. Josafá não chegou ao mundo por acaso. Ele nasceu numa época conturbada, em que Judá cambaleava entre a idolatria e os resquícios da fé verdadeira. Seu pai Asa não era perfeito, mas foi um dos poucos reis que ousaram remar contra a maré, enfrentando tanto os ídolos quanto a pressão popular. Josafá cresceu vendo o que muitos não enxergavam, que a fé precisa ser mais do que discurso. Ela exige atitude, confronto e, às vezes, renúncia. Não era fácil seguir o caminho da correção num tempo onde o erro era a norma. Enquanto outras crianças aprendiam sobre glórias passadas, Josafá observava o pai derrubando altares falsos e reformando a adoração a Deus. Isso moldou não só sua visão de mundo, mas seu senso de responsabilidade. Ele aprendeu cedo que liderança começa em casa, com exemplos e não discursos. É como uma criança que cresce vendo os pais tratando bem as pessoas. Dificilmente será alguém insensível no futuro. A fé de Josafá foi construída com tijolos de oração, suor e decisões difíceis, bem longe do palco, no silêncio das escolhas diárias. E aqui está um ponto que não dá para ignorar. Mesmo quem nasce em um ambiente cheio de fé, ainda precisa escolher se manter nela. Não basta herdar a Bíblia da avó ou ter pais que oram muito. É preciso encontrar sentido próprio, decidir por si mesmo. Josafá viu o bem e o mal de perto, mas foi sua resposta pessoal que o preparou para algo maior. Afinal, crescer com propósito não é sobre ter tudo certo desde o berço, mas sobre perceber que até o caos pode ser o palco de um chamado. E esse chamado logo se revelaria mais intensamente quando o trono o chamasse. Josafá assumiu o trono aos 35 anos, uma idade em que muitos ainda estão tentando entender quem são, mas ele já tinha em mente quem servia. Em vez de buscar atalhos políticos ou alianças vantajosas, ele escolheu o caminho estreito. Eliminou os ídolos, reformou o culto e nomeou juízes comprometidos com a justiça. Era um líder que não apenas comandava com autoridade, mas com fé. E convenhamos, governar com fé num mundo movido por interesses é quase um ato de rebeldia espiritual. Ele entendeu algo que poucos líderes percebem, que autoridade sem integridade é só aparência. Josafá fez questão de que cada decisão, cada decreto, fosse um reflexo da sua dependência de Deus. Não se tratava apenas de estratégia, mas de convicção. Por isso, ele não hesitou em derrubar o que ofendia a santidade, mesmo que isso significasse ir contra tradições populares. Hoje, quem lidera, seja uma empresa, um lar ou até um grupo de amigos, pode aprender com ele. Comece limpando os altares errados antes de tentar edificar os certos. E aqui está um ponto essencial. Não dá para governar sobre os outros se você não governa sobre si mesmo. Josafá não se iludiu com o trono. Ele sabia que o verdadeiro poder vem de uma vida alicerçada em oração e correção constante.
Isso serve para todo mundo que quer exercer influência: professores, pais, gestores, até criadores de conteúdo. A pergunta é: você lidera para aparecer ou para transformar? E quando a liderança é sincera, ela prepara o terreno para algo ainda mais profundo: a transformação das mentes e dos corações. Josafá entendeu que governar o povo sem educá-lo era como tentar navegar sem bússola. Ele não se contentou em restaurar os altares ou nomear bons juízes. Foi além. Organizou uma verdadeira escola itinerante da fé, espalhando mestres da lei por todo o reino. Esses homens ensinavam o povo com clareza e paciência, usando a própria palavra como manual de vida. É como se Josafá dissesse: não adianta corrigir por fora se por dentro o povo continua alimentando o erro. Imagine hoje um país onde cada praça ecoasse versículos em vez de fofocas, onde as famílias orassem juntas e a fé moldasse o caráter desde a infância. Foi isso que Josafá buscou. Ele sabia que uma geração bem ensinada seria uma muralha contra a idolatria e a corrupção. Por isso, investiu na raiz, não só no fruto. E para quem quer aplicar isso hoje, vale refletir: quais vozes você tem permitido ensinar sua casa? Que tipo de conteúdo tem alimentado sua mente e a de quem te segue? Esse movimento não foi religioso apenas por formalidade. Foi transformador. A fé virou cultura. A oração se espalhou como hábito coletivo, não como último recurso. E isso não aconteceu por mágica, mas por intencionalidade. Josafá construiu uma atmosfera onde a correção era bem-vinda e onde o conhecimento da palavra era mais valioso que ouro. Mal sabia ele que toda essa base seria posta à prova. E não demoraria muito. Mesmo os mais sábios podem se distrair com decisões aparentemente estratégicas. Josafá, em um gesto político, uniu-se a Acabe, um rei conhecido por sua idolatria e desprezo pelas coisas de Deus. O erro? Achar que uma boa intenção pode compensar uma má companhia. Essa aliança teve gosto amargo. Envolveu Josafá numa guerra que quase lhe custou a vida. E olha que ele foi avisado por um profeta. Mas como acontece com muita gente hoje, o aviso entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Foi o tipo de erro que não se esconde debaixo do tapete. Acabe morreu, a guerra trouxe feridas, e Josafá saiu marcado. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E o que ele fez depois? Repetiu o erro com Acasias, filho de Acabe. Um novo negócio marítimo promissor, destruído antes mesmo de começar. Deus não permitiu que a aliança prosperasse. É como se ele dissesse: aprende de uma vez que não se pode misturar luz com trevas. E quantas vezes a gente não faz o mesmo, entrando em sociedades, amizades ou relacionamentos que sabotam nossa fé? Aqui vai uma dica prática. Antes de se unir a alguém, se pergunte se essa pessoa te aproxima ou te afasta de Deus. Não é sobre perfeição, mas sobre direção. Se o outro está indo para o lado oposto da fé, da oração e da correção, cuidado. A conta emocional, espiritual e até financeira pode vir alta. Josafá teve que engolir os prejuízos e lidar com as consequências. Mas esse tropeço não seria o fim da sua história. Era só o prenúncio de uma virada onde a fé voltaria a brilhar em meio à crise. Foi no momento em que o chão tremeu que Josafá mostrou onde realmente estava firmado. 3 nações se uniram para atacar Judá. Um cenário desesperador, sem saída militar possível. Mas em vez de correr para armas ou alianças, ele fez o impensável. Convocou o povo para jejuar e orar. Imagine isso hoje. Um presidente declarando jejum nacional em vez de enviar tropas. Parece loucura? Talvez. Mas foi justamente essa loucura de fé que mudou tudo. Reunidos diante de Deus em praça pública, homens, mulheres e crianças clamaram por socorro. E foi ali, no silêncio da oração coletiva, que Deus falou através de um levita: essa batalha não é de vocês, é minha. A fé de Josafá não era só bonita no discurso, era viva, prática e corajosa. Ele acreditou, marchou com o povo e colocou músicos na frente do exército para adorar enquanto avançavam. E o que aconteceu? Os inimigos se destruíram entre si. Nenhuma espada de Judá precisou ser usada. A vitória veio sem batalha, mas com muita fé.
Isso nos ensina que, diante da crise, a oração não é um último recurso, é o caminho mais estratégico. Não se trata de fechar os olhos para o problema, mas de abrir os olhos para quem realmente está no controle. Talvez hoje você esteja cercado, sem saída visível. A solução pode estar mais perto do que imagina, no silêncio da sua oração sincera, na decisão de confiar quando tudo grita ao contrário. Mas atenção, milagres assim não são o ponto final da história. Eles nos ensinam algo ainda mais profundo. Josafá encerrou sua trajetória com marcas profundas, algumas de vitórias retumbantes, outras de erros evitáveis. Mas, acima de tudo, deixou um legado de alguém que aprendeu a depender de Deus. Ele não saiu da vida pública com escândalos, mas com dignidade. E isso, convenhamos, é raro. Sua história mostra que até quem tem fé pode errar feio. A diferença está em reconhecer o erro, aceitar a correção e continuar caminhando. E isso exige algo que falta muito hoje: humildade. Ele poderia ter se escorado nas vitórias e ignorado os tombos. Mas não. Josafá amadureceu. Ele entendeu que até os acertos precisam ser vigiados e que a fé não é um troféu de vitrine, mas um exercício diário. E olha, a gente precisa muito aprender isso. Ser firme com a verdade, mas flexível o suficiente para reconhecer quando escorrega. Sabe aquela sensação de já sei de tudo? Ela é perigosa. Foi a humildade que permitiu a Josafá terminar bem. E é ela que permite a qualquer pessoa começar de novo, mesmo depois de um grande tropeço. Hoje em dia, todo mundo quer deixar um legado. Mas que tipo de legado você está construindo? Um que exalta sua imagem ou que aponta para sua fé? Josafá ensinou com a própria vida que o verdadeiro poder não está na força, no dinheiro ou na fama, mas na dependência de Deus. E isso é libertador. Porque se depender dele é o segredo, então não importa se você errou ontem, você ainda pode corrigir hoje. E quem entende isso? Está pronto para descobrir o que acontece quando o erro vira testemunho e a fé se transforma em direção. Então, e agora? Vai continuar tentando resolver tudo do seu jeito ou vai reconhecer que às vezes o erro só encontra correção quando a gente para de lutar com as próprias mãos e começa a confiar com o coração? A história de Josafá deixa claro: não é sobre nunca falhar, é sobre o que você faz depois da falha. Você vai insistir em alianças que te enfraquecem ou começar a construir uma jornada baseada em oração e fé genuína? Pare e pense. Quais alianças você tem mantido hoje que talvez estejam sabotando sua paz? Quantas decisões você toma com base no medo disfarçado de estratégia? O quanto da sua vida está de fato nas mãos de Deus e o quanto está nas mãos do seu próprio controle? Chegou a hora de fazer perguntas incômodas, mas necessárias. Porque no fim, só quem se permite ser corrigido pode viver o milagre da restauração. Se esse conteúdo falou com você, não guarda só para si. Se inscreva no canal agora, ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem e compartilha com alguém que está no meio de uma guerra e precisa lembrar: quando a fé assume o controle, até o impossível se curva.